Não para não. Ei! Já parei. Bioma, floresta? Equatorial, floresta amazônica, Ileia, assim também chamada. Dividida, lembra, tem que você rever. Mata de várzea, igapó e terra firme. Várzea, igapó e terra firme. Tem que sacar o que é. Igapó tem a ver com água? Olha lá, tem tudo a ver. Veja, faça a tua revisão. Cerrado brasileiro, bioma dividido em áreas com árvores mais espaçadas, o solo não é tão fértil, o solo é mais pobre, ok? Árvores com... então... galera, não está dando certo, vem aqui com o professor. Senhores, Caatinga, mata esbranquiçada do Tupi. Nós temos aqui árvores que são de porte arbustivo, são aciculifoliadas, ou seja, possuem espinhos ou folhas pontiagudas, como cactáceas, por exemplo, e também temos a característica de serem o que? Xerófilas. O que são xerófilas? Adaptadas a ambientes secos. Mata Atlântica no Brasil, marcada pela diversidade, geralmente perennifólias, não caem suas folhas, e latifoliadas, assim como a floresta amazônica também. Grande diversidade e grande ocupação urbana. Extremo sul do Brasil aparecem as pradarias, campos naturais, chamados de pampas. Ok? Eu vou colocar alguém para a rua que não está colaborando. Bora? Eu não você, né? Porque assim, beleza? Nós temos os biomas brasileiros. A professora acabou? Não, nós vimos e depois trabalhamos. E tem que se ligar. Muito bem. Tem que se ligar aqui. Questão de agropecuária, demografia e industrialização do Brasil. Começa. Ei. Agropecuária do Brasil. Bovina, suína. Industrialização do Brasil e urbanização do Brasil. Lembre-se que, ao falarmos de agropecuária, nós estamos falando aqui de agricultura mais pecuária. O Brasil possui algumas características. É o segundo maior produtor, ou melhor, o segundo maior rebanho bovino do mundo, um dos maiores produtores de suínos e aves do mundo, um dos maiores produtores de itens como soja, café, suco de laranja, cana-de-açúcar, cacau, entre outros. Então, o Brasil, ele tem uma característica. Ele é um país exportador. A base da nossa colonização se deu pela agropecuária. Lembra a região Nordeste, ciclo da cana-de-açúcar, depois ciclo do café, o Brasil sendo explorado nesse sentido. Hoje, o Brasil divide-se em minifúndios, onde ocorre a agricultura familiar, cerca de 20% aproximadamente do total, e os grandes latifúndios, onde ocorre aqui o agronegócio. Toda a estrutura desenvolvida para maior produção. A partir da Revolução Verde, tecnificação do campo, implementação, máquinas para ter uma maior produtividade. Beleza? Lembra que no Brasil, então, agropecuária, no Brasil e no mundo, fazem parte do setor primário, extremamente importante para a economia. O Brasil, a partir da Revolução Verde, passou por aquilo que nós chamamos também de êxodo rural. Saída do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Principalmente saindo do Nordeste para a região Sudeste. Ok? E hoje nós vemos um aumento da chamada fronteira agrícola. Olha lá,
especialmente indo, olha lá, do sul e sudeste para o centro-oeste e norte, provocando, por exemplo, a queima de florestas, a expulsão de indígenas ou de famílias tradicionais das suas terras. Vemos o Brasil hoje, então, como destaque no mundo através da produção agropecuária. A industrialização do Brasil, nós lembramos que durante o período colonial era incipiente ou não existia, porque existia um pacto colonial. O Brasil era colônia, deveria depender da metrópole. Ok, passou 1808, chega a família real do Brasil, primeiras indústrias instaladas. 1889, proclamação da República. Ok, o Brasil passa a ter algumas outras indústrias maiores, só que ainda por ser agroexportador, não se industrializou. Primeira e Segunda Guerras Mundiais impactam o Brasil, que leva a haver uma política de substituição de importações. Quando? Governo Vargas, 1930 em diante, o Brasil se industrializa e é considerado um país de industrialização tardia. Por quê? Outros países já estavam 100 anos, 200 anos à frente. Com isso, na nossa industrialização, nós temos a presença de muitas multinacionais, especialmente na área dos veículos, montadoras e assim por diante. Hoje, o Brasil é considerado um país industrializado? Sim, país industrializado. E não totalmente por suas forças e considerando a industrialização tardia, mas atingindo destaque na economia e por isso é um país emergente. Ok? Beleza? Uma das 10 maiores economias do mundo. Em relação à urbanização do Brasil, a urbanização coloca o Brasil com grandes problemas, porque de maneira geral essa urbanização aconteceu de maneira espontânea, ou seja, sem planejamento. Problemas como questões de trânsito, segurança, o planejamento da distribuição, áreas de lazer, vão estar aqui interferindo. No Brasil, temos as principais metrópoles, mas a maior parte dos municípios são municípios pequenas cidades. O Brasil hoje é mais urbano do que rural? Sim. 85% da população brasileira é urbana, ok? E finalizando, o último toque aqui, nós vamos para a demografia do Brasil. Quando falamos de demografia, nós estamos falando da população. Lembra que em termos de demografia já citamos ali 191 milhões de brasileiros em 2010, 210 milhões hoje, população estimada. Quem cuida disso é o IBGE. Beleza. A população no Brasil é distribuída de maneira desigual, sobretudo a região sudeste, aproximadamente 80 milhões de brasileiros na região sudeste. Por quê? Em decorrência da atratividade da industrialização. A população brasileira é uma população marcada pela miscigenação, é uma população que precisa ter mais acesso ainda às condições de saúde, acesso à educação. Lembra, nós temos alguns índices. No Brasil, a taxa de fecundidade cresceu ou diminuiu? Diminuiu consideravelmente. Era cerca de 7 filhos por mulher nas décadas de 50. Hoje, 1,7 nós chegamos. Ok? A população se tornou mais urbana, participando inclusive do processo de êxodo rural. A população, índice de mortalidade diminuiu, infantil, gerando aí uma nova configuração na estrutura demonstrada por aquilo. Quando nós temos esse desenho aqui, nós chamamos do quê? De uma pirâmide etária. O nível do Brasil, a base era muito grande em relação ao término da pirâmide. O ideal é que haja um equilíbrio nessa pirâmide etária. E assim nós caminhamos. Galera, depois nós passamos para a revisão geral. Nós falamos
O que é a geografia, que começou na Grécia, que significa a descrição da Terra, se tornou uma ciência no século XIX, primeiramente na Alemanha e França, passou por 3 fases distintas: geografia tradicional ou clássica, quantitativa, que era preocupada com as estatísticas, e a geografia atual, geografia crítica, que questiona sim a sociedade, mas não só questiona, propõe transformações sociais. Falamos que a geografia tem os seus métodos, entre eles os conceitos, estuda o que é paisagem, o que é território, o que é região, o que é lugar, né? Lembrando, lugar é uma área onde eu já vivi uma experiência. Território, uma área delimitada ligada ao exercício do poder. Região, um agrupamento de áreas com características semelhantes, que vão se diferenciar uma da outra. E nós temos aquilo que nós chamamos de paisagem, tudo que nós visualizamos no espaço geográfico, com elementos naturais ou não. Depois nós falamos sobre as características do geossistema: hidrosfera, atmosfera, geosfera, biosfera. Depois chegamos a todas essas questões, só que num nível macro, num nível de mundo. Mas concentra principalmente nas questões do Brasil. Estados, regiões, características, isso que o professor citou, localização do Brasil. Galera, terceirão é isso, um abraço. O professor deseja que você vá muito bem em plaque, para não virar aí franguinho de Natal, tá bom? Valeu, tchau, tchau, é isso aí.